Você se lembra da sua última viagem? Observa o que vem para você quando você começa a pensar na sua última viagem. Provavelmente, para a maioria das pessoas, vieram as imagens. Eu estou certa? Faz assim, para quem veio as imagens. Isto. Para algumas pessoas, vieram muito mais forte os sons que as pessoas escutaram nesta viagem. E para outras pessoas, veio mais intensamente as sensações. Por exemplo, uma viagem de férias onde tinha praia, talvez você se lembra da sensação do sol na pele, você pode se lembrar da temperatura da água, da areia no pé, mas você também pode se lembrar dos sons da onda, e você pode se lembrar das cores do mar naquele dia, das cores do céu. Então, isso tudo vai mostrando a gente como que o nosso pensamento, ele tem uma estrutura formada por imagens, por sons e por sensações. Nas sensações estão o tato, o cheiro, o paladar, tudo isso é sensação, tá? Então, por exemplo, quando você lembra de uma comida gostosa, o que acontece? Quase sempre você saliva, você se lembra de outras pessoas, você já vai associando sons, imagens com esses, com esta, com esta, essa sensação, esse sabor, não é? Talvez você nunca percebeu que quando nós imaginamos alguma coisa, o nosso pensamento tem cor, tem forma, tem distância, tem som, tem sensação, porque o nosso pensamento, ele é formado pelos nossos canais sensoriais. Então, a audição, a visão e o tato e a sensação, elas são o nosso, como se fosse a corrente, a fita que nos liga do mundo interno para o mundo externo. Então, quando a gente fica ligado ao mundo externo através dos nossos canais sensoriais, a gente traz de fora para dentro a imagem, o som e a sensação. E essa imagem, som e sensação tem uma representação aqui dentro. Quase sempre as pessoas, elas são classificadas em 3 modos de processar essas informações que entram através desses canais, tá? Quais são as 3 formas que nós temos para processar tudo aquilo que vem e que entra dentro de nós através dos nossos canais sensoriais? As 3 formas através de imagens, através dos sons e através das sensações. Nós chamamos em programação neurolinguística isso de sistemas representacionais, ok? Então, uma das maneiras de nós pensarmos, consciente ou inconscientemente, é através do som, da imagem e da sensação, tá? Quando nós pensamos, para nossa mente, não importa muito o que a gente está imaginando ou o que a gente está lembrando. Os canais neurológicos que nos faz a conexão com aquilo que nós imaginamos ou com aquilo que nós lembramos é a mesma trilha, é o mesmo caminho neurológico, ok? Então, todo pensamento, ele produz no nosso corpo. Hoje eu fiz uma colinha, tá? Porque eu quero seguir o passo a passo. E eu não sou isso, não. Eu sou diferente. Georgina sabe, né, Georgina? Então, o pensamento, ele produz efeitos diretos em nós. Ele produz efeitos na nossa mente, no nosso corpo, porque a mente e o corpo são um sistema único, ok? Então, nós codificamos as informações que chegam
através dos sistemas representacionais. Porém, a maioria das pessoas, elas funcionam através do canal visual. E qual que é o canal visual? O canal visual é aquele que quando eu conto para você uma história, imediatamente você vê. Você ouve menos e você vê mais. Por exemplo, quando eu falei, se você se lembra da sua última viagem, provavelmente a maioria das pessoas viu as imagens dessa viagem. Um percentual um pouco menor ouviu os sons dessa viagem. E um percentual ainda menor sentiu as sensações que ela obteve, que ela experimentou lá nesta viagem. Então, isto, ele vai determinando para a gente como é que nós processamos, por qual canal que nós fazemos a nossa conexão com o mundo externo. Quando nós fazemos a nossa conexão com o mundo externo, através do visual, nós pensamos imagens. Nós pensamos menos sons, menos sensações e pensamos muito mais imagens. Se nós lembramos, por exemplo, em 1 minuto, com a televisão ligada, quantas imagens são trocadas em 1 minuto? As imagens, elas acontecem muito rápido. E as imagens da televisão, que são trocadas assim com muita rapidez, elas só são os indicadores de como nós processamos, de qual é a velocidade de uma pessoa quando ela processa através das imagens. Então, quando uma pessoa se comunica com o mundo externo através das imagens, ela tem uma velocidade extremamente alta. Então, imagina que uma pessoa que processa através das imagens, ela tem tanta rapidez que ela processa com as informações acima de 24 estímulos por segundo. Olha só a rapidez com que nós mudamos de imagem muito rápido quando nós processamos com as imagens. Porém, isto é bom de um lado e é ruim do outro. Porque quando nós processamos através das imagens, e nós, evidentemente, temos toda esta velocidade para receber e para emitir informações, claro que a gente vai pular informações, não vai? Porque como é que a gente dá conta de ser detalhista? Como é que a gente dá conta de falar tudo ou de ouvir tudo se a gente está com esta velocidade toda? Nós não damos conta. No entanto, uma pessoa que está se comunicando através desta velocidade, gente, é incrível como ela fala. Quando ela fala, ela muitas vezes pula palavras, ela pula informações preciosíssimas para aquela comunicação, ok? E quando ela ouve, não pensa que se você estiver falando com essa pessoa, ela não vai te ouvir 100%. Ela vai te ouvir parcialmente, ok? Então, quando duas pessoas com essa mesma velocidade da fala estão se comunicando, é impressionante, porque parece. Agora, minha irmã sabe do que eu estou falando, porque parecem duas torneirinhas, que era o nosso apelido quando a gente era criança, porque nós duas processávamos no visual. E um dia a gente foi lá no seminário de freiras, onde a gente frequentava, né? E uma das irmãs de caridade falou assim: essas duas parecem duas torneirinhas, quando uma fecha, a outra abre, né? Então, isto acontece por quê? Porque a gente não dá pausa. E não dá pausa por quê? Porque a gente não tem tempo. Uma pessoa que processa pelas imagens, ela está tão no mundo da imaginação, ela está funcionando tão no mundo das imagens, que ela não tem tempo de observar detalhes. E ela está tão veloz, ela está tão rápida no processamento da informação, que o que acontece? Ela não tem tempo para respirar. E como que acontece a respiração de uma pessoa que está nesta velocidade?
acontece uma respiração curta e rápida. E em qual parte do pulmão nós respiramos quando a gente respira pouco? Quem sabe? Georgina sabe, porque a Georgina já fez o curso. Né? Marli também. A gente respira na parte alta do pulmão, lá naquelas duas pontinhas onde cabe pouco ar. Então, uma pessoa que processa no visual, ela é uma pessoa muito mais predisposta a quê? Predisposta a doenças, porque ela está mal oxigenada. Muito mais predisposta ao estresse. Por quê? Porque a agenda dela está super lotada. Quem processa no visual, gente, tem uma agenda lotadíssima. Tão lotada que muitas vezes ela coloca na agenda mais do que ela dá conta do que ela dá conta de cumprir. Eu, por exemplo, tenho predominantemente o canal visual funcionando, apesar de já ter desenvolvido muito o auditivo e também o sinestésico. Ontem, a minha agenda estava simplesmente fora de ser praticada. Eu tive que ligar para a cliente e dizer, eu não posso te atender hoje, vou te atender amanhã. Então, por quê? Porque a gente não tem muita noção do tempo, por conta da nossa velocidade, ok? Então, para cada um dos canais, a gente percebe, se eu acompanhar a hora, né, porque eu sou bem pontual com relação à hora, mas eu vou passar 10 minutos porque eu atrasei também, tá bom? Então, para cada um dos canais, nós temos uma velocidade específica. O canal auditivo, por exemplo, que é o mediano, que é aquela pessoa que processa através dos sons. Então, essa pessoa, qual que é a característica dela? Ela é uma pessoa que ela é fissurada por dados. Então, por exemplo, se ela compra um aparelho eletroeletrônico, ela é aquela dos três que vai pegar o manual e vai olhar passo a passo para entender o que aquele manual vai falar, o que ele tem que fazer. Então, o auditivo, ele processa através de dados, de informação, de sons, de palavras. Quase sempre, o auditivo tem um tom de voz nem muito agudo, como é o tom de voz do visual, e nem muito grave, como é o tom de voz do sinestésico, daquela pessoa que processa através das sensações. Ele é um tom de voz mediano. A velocidade do auditivo também é mediana. Ela funciona, ela responde, ela tem um tempo de resposta entre 14 e 24 estímulos por segundo. Então, ela tem uma velocidade média. Ela é aquela pessoa que é o planejador. Por exemplo, o visual, como ele pensa a imagem, ele é o sonhador. Ele é aquela pessoa visionária, é aquela pessoa que cria muitas imagens para o futuro. Só que quando ele está no circuito negativo, ele cria muitos projetos, mas ele não realiza nenhum, porque ele precisaria do auditivo nele para poder planejar aquele projeto. E depois ele precisaria do sinestésico para executar o projeto. Então, as velocidades são todas diferentes. O sinestésico funciona numa velocidade muito lenta. Tão lenta que lá na escola, aquele menino é chamado de lerdo, coitado. Mas ele não tem nada de lerdeza, ele tem apenas uma velocidade que ele precisa para processar a informação. E por que é que a velocidade dele é lenta? Porque quando eu falo alguma coisa para esta pessoa, ela precisa primeiro deixar entrar, transformar aquilo em sensação, para depois responder. Então, é só por isso que esta pessoa é mais lenta do que as outras duas. Porque ele não ouve e ele não vê, ele sente. Mas o sinestésico é a pessoa que, quando está no circuito positivo, ela saboreia a vida. Então, se você é um visual, que a maioria das pessoas processam a vida através do sistema visual. Se você está
almoçando junto com uma pessoa, se você é um visual e está almoçando junto com um sinestésico, quando você está na sobremesa, ele está só ainda saboreando a primeira porção que ele pegou, porque ele não tem pressa. Vocês já viram aquela pessoa que parece que a comida esfria e ela não termina de comer? Não é? Então, eu tinha uma amiga que vinha aqui, e essa amiga morou uns tempos comigo. E ela é toda sinestésica. Gente, e nós íamos para a mesa, nós todos íamos para a mesa. Quando eu já tinha terminado, já tinha levantado, já tinha botado um cafezinho para fazer, ela ainda estava lá no primeiro prato de comida dela. Ela estava ainda saboreando, ela não tinha pressa, ela terminava aquele prato, ela pegava mais um, porque estava muito bom. Ela saboreia a vida. Ela não pensa a vida, ela não ouve a vida, ela não vê a vida, ela saboreia. Então, por isso é que ela demora mais para comer e para falar. Então, gente, um sinestésico, ele processa a vida numa velocidade entre 7 e 14 estímulos por segundo. Agora, vocês imaginam um visual conversando com um sinestésico. Como que será? O visual fala um pedaço, ele tá falando, e vou falar primeiro como que é quando um visual conversa com um visual, tá? A Marli está aí rindo, né, Marli? Porque a gente já vai identificando o que a gente é. Quando um visual conversa com um visual, é mais ou menos assim. O visual começa, o outro visual não espera ele terminar, ele está na linha aqui, né? O outro, antes dele terminar, ele já começou a outra fala. E o primeiro visual, antes de o segundo terminar, ele já começou a dele também. Então, duas pessoas visuais conversando, uma corta a outra, uma interrompe a outra, no final das contas, a gente não sabe quem escutou quem e quem falou o quê. Agora, quando é um... E a Vera também está rindo, né, Vera Maciel? Quando um sinestésico está conversando com o visual, gente, como que é? Meu Deus! O sinestésico começa a contar uma história. Mas o sinestésico tem pausas. Ele fala, então, e aí ele faz uma pausa. Por quê? Porque ele está sentindo o que ele vai falar. Então, fulana, quando aquela pessoa chegou, e ele faz outra pausa, mas o visual já está assim, quase subindo pelas paredes, porque o visual não tem a paciência do espaço. Aí o visual fala assim, então conta, como é que foi? O que ele falou? Aí o sinestésico fala assim, não, espera. E aí ele conta mais um pouco, dá mais um espaço. Aí o visual fala, mas e daí já sei, já aconteceu aquilo, né? E aí o sinestésico fala assim, você não deixa eu terminar. Aí outra hora ele fala assim, eu sabia que ela ia já terminar a minha fala aqui, eu já sabia disso. Porque o sinestésico, ele não entende por que o visual tem tanta pressa. Então, é uma tortura um visual conversar com um sinestésico. E quando o visual está contando a história, o sinestésico, gente, ele ainda está na primeira frase e o visual já está lá na última da história. No final das contas, o sinestésico, coitado, ele não conseguiu acompanhar o raciocínio do visual. Mas isto é engraçado, mas é um fato, né? E quando um visual está conversando com um auditivo? Ah, meu Deus, que coisa mais linda! O auditivo, ele é todo atento a detalhes. Ele fala, mas que horas mesmo vocês saíram para viajar? Porque o visual, ele contou tudo, mas ele não contou essa parte que seria preciosa dentro daquela narração, né? Que horas mesmo vocês saíram? E que horas vocês chegaram lá? Então vocês gastaram tantas horas na viagem. Ele é todo atento a detalhes que têm a ver com dados, com informação. Então, se você vai hoje nós temos o GPS, não é? Mas antes nós não tínhamos o GPS, a gente pedia informação na rua, né? As pessoas que têm mais aniversários como eu, a Georgina, a gente sabe que é assim, que era assim. Então, quando a gente ia perguntar, pedir uma informação para um visual, ele falava assim, é logo ali. Porque o visual não está preocupado com detalhes. Ele falava assim, ó, você desce aqui, ó, lá embaixo você vira à direita. E como que um auditivo dá
uma informação. Ele fala, olha, você desce essa rua, você conta 4 ruas. Quando você passou as 4 ruas, você vai na primeira esquina, você vai dobrar à direita, passa 2 casas, é na terceira casa. Ele é objetivo, ele é atento aos detalhes, ou seja, é uma maravilha, porque é o auditivo que ele é preciso na escrita, ele é preciso na fala, ele é objetivo. O visual, coitado, o visual tem uma agenda super lotada. E é o visual que tem tempo, gente. É o visual que tem sempre uma vaguinha na agenda para você, tá bom? Mas o sinestésico não tem. O sinestésico, ele tem um atendimento, se ele for um terapeuta, ele tem um atendimento e o outro só vai ser amanhã que ele vai marcar. Porque imagina que ele vai marcar 2 no mesmo dia, porque eu conheço uma pessoa visual, uma psicóloga, gente, e vocês não acreditam. Uma sessão dela, que seria 50 minutos, ela já demorou 3 horas. E no final, ela cobrou 3 atendimentos. Entenderam? Então, às vezes, uma pessoa, ela precisa desse conhecimento. Ela precisa desse conhecimento, especialmente se ela atende pessoas. Porque se ela atende pessoas, ela vai ter que aprender o quê? Se a gente quer ter uma comunicação eficaz, nós precisamos aprender os 3 canais. Por quê? Porque quando eu, Lourdes, estou conversando com um sinestésico e eu quero, lembra do que eu falei ontem? A responsabilidade, o resultado da comunicação é responsabilidade do comunicador. Então, se eu quero um bom resultado na minha comunicação, o que eu vou falar no meu canal preferencial? Não, eu tenho que falar no canal que o outro funciona. Porque aí, aquela pessoa vai se sentir totalmente à vontade, ela vai dizer, nossa, a Lourdes fala a minha língua. Na verdade, a Lourdes não fala a língua do sinestésico, a Lourdes conversa com o sinestésico a partir do canal dele. A linguagem preferencial e natural na Lourdes é a visual. Mas a gente já andou um monte de estrada, um monte de quilômetros, e nós já aprendemos que as pessoas funcionam através de canais diferentes. E nós não podemos nos arrogar a falar no nosso canal. Então, gente, quanto mais nós aprendemos sobre como que aquela mente processa, por qual canal a informação vai chegar para ela, tanto mais eu consigo me comunicar com eficácia, com excelência e com perfeição com aquela pessoa. Porque eu vou esquecer o meu canal, eu vou falar o canal dela. Mas tem outra coisa muito interessante que eu adoro nessa, vocês já perceberam que essa é uma das partes da PNL que eu mais gosto de ensinar. Porque eu acho, assim, muito, muito, muito apaixonante. Cada um dos canais, gente, tem os seus verbos preferenciais, seus vocabulários, seus adjetivos e as suas expressões. Por exemplo, o visual, ele fala assim, nossa, o dia hoje tá tudo azul. Mas ele também fala assim, tá negro, hein? Nossa, o dia hoje tá cinzento. Ou ele fala, qual que seria um outro? Aqui temos mais umas para a gente fazer uma colinha. Vai, gordo. Ele é roxo de raiva. Quem conhece isso? Ele tá pálido, tá tudo claro. Você tem que pôr luz sobre aquela área da sua vida. Ele precisa ver com os próprios olhos. Essas são as expressões do visual. Mas, por exemplo, quando ele vai conversar, ele fala muito ponto de vista, tamanho, bonito, feio, iluminado. Ele fala muito grande, pequeno. Ele é muito cuidadoso com a imagem, com as cores que ele usa. Por quê? As cores são características específicas de quem processa a vida através do visual, tá? Quase sempre ele fala, tá preto e branco hoje, fulano tá colorido,
Iluminar, observar, tá? Alguém já se identificou? Faz assim para eu ver. Bom, Vera, você é suspeita, né, minha querida? Porque nós já tivemos o nosso rótulo lá atrás. Então, depois tem os termos do auditivo. O auditivo, ele usa termos como assim. Nossa, ele fala tão alto que estoura meus tímpanos. Ele fala, você precisa mudar o tom da sua conversa. Ele fala também, você vai sem alarde, viu? Por favor, sem barulho. Ou então ele diz, eu sou todo ouvidos. Ou, ele precisa ter bons ouvidos para ouvir. Mas ele gosta muito de música. Ele não se. Por exemplo, um músico, gente, para uma pessoa ser um músico, ele precisa. O que, que a gente fala que um músico precisa? Ele precisa ter ouvidos. Então, uma pessoa, a melhor forma de desenvolver o auditivo é aprender música. Porque a música é totalmente do auditivo. Por isso que um visual, quando vai aprender música, ele precisa praticar muito mais, ele precisa repetir muito mais. Porque ele é visual, ele não se atém a detalhes, tá? Então, o auditivo, por exemplo, ele fala muito na palavrinha mal entendido, balbúrdia, audiência, fuxico, bate-papo, ritmo, melodia, escutar, falar, ouvir, barulhento, silencioso. Esses são os vocabulários do visual. E do sinestésico, como que é? Vamos lá? Eu não estou sentindo calor, ou está fazendo muito frio, eu estou tensa. Você percebe que o fardo está pesado. Sensação, sentimento. E quais são as expressões? Você precisa botar os pés no chão, menino. Tá pegando no pé de novo, hein? Ele tá com a cabeça quente. Ele tem a mão tão leve. Como é que é o outro? Você sabe pôr o dedo na ferida. Pegar a flecha pelo voo. Nossa, fulano pega no ar as coisas. Aqui tá cheirando mal. Fulano tem cabeça nas estrelas. Esses são os vocabulários do sinestésico. Gente, mas é tão gostoso, porque, por exemplo, quando você pensou na sua viagem, aquela primeira frase que eu falei lá no início, eu quero que você agora de novo pense na sua viagem. E eu quero que você observa para onde os seus olhos olham. Em que direção ele olha? Então, eu vou falar, gente. É muito interessante. Você tem como conhecer o canal que a pessoa está processando através de vários indicadores. O primeiro indicador é o olhar. Quando uma pessoa está processando por imagens, ela está em qual mundo? Do pensamento. Então, o olhar dela está para cima e para os lados, certo? Quando a pessoa está pensando, processando através do auditivo, o olhar dela é arregalado para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. E quando ela está pensando através da sensação, o olhar dela vai para baixo e para a esquerda. Então, para cima é o visual, para os lados é o auditivo, é só você lembrar da orelha. E para baixo é o sensorial. Então, esta é uma forma de você identificar o canal do seu interlocutor. Porém, nós também conhecemos, porque as pessoas, elas têm temperaturas diferentes. Por exemplo, o visual,
ele tem a temperatura um pouco mais fria. Então, se você der um bom dia, você vai perceber pela mão da pessoa se ela está processando no visual, no auditivo ou no sinestésico. O sinestésico, ele tem a mão mais quentinha. E o auditivo, ele tem a mão, ele tem o corpo, a temperatura dele é um pouco, ela é mediana, tá? Então, de que outro modo nós podemos identificar esses 3 canais? Então, uma outra forma de identificar esses 3 canais é pela postura. Uma pessoa que processa no visual, quase sempre, ela tem uma postura ereta, ela está, às vezes, até com o queixo um pouco para cima, ela tem os ombros para baixo e ela tem uma velocidade não apenas de fala, mas também de movimento rápido, tá? Uma pessoa que processa no auditivo, ela tem uma postura boa, mas ela não é tão aprumada como a visual. E a pessoa que processa no sinestésico, gente, ela é largada, porque ela, afinal de contas, ela não senta no sofá, ela se joga no sofá. Porque ela não pode passar aquele momento sem sentir aquela fofura, aquela delícia, aquele descanso, porque está muito calor, porque está muito frio, eu quero aconchego. Então, essas 3 formas nós podemos utilizar para identificar. E ainda tem mais, a velocidade da fala e os vocabulários que ela usa, não é? Então, queridos, aprender sobre isto é simplesmente maravilhoso, porque só nisto talvez você já tenha identificado o porquê que algumas pessoas você tem dificuldade de se comunicar. Porque sabe com quem que você se comunica melhor? Com aquela pessoa que fala através do mesmo canal que você processa. Vocês se entendem. E quando você encontra, conhece uma pessoa pela primeira vez, você nem lembra se ela é auditiva, sinestésica ou visual, mas você tem uma identificação, você tem uma afinidade, que você fala, meu Deus, parece que eu conheço essa pessoa há tanto tempo. Já identificaram alguém ali? Não é? Então, isto é muito gostoso a gente aprender. É divertido assim, gente, aprender PNL. É uma delícia, porque você vai descobrindo as estruturas profundas que as pessoas funcionam. E aí você fala, agora eu entendo por que, que eu não conseguia conversar com meu marido, por que, que eu não conseguia conversar com meu segundo filho, porque o meu segundo filho, ele não processa no mesmo canal que eu. A gente, só esse conhecimento vai dando a gente, muitas aberturas para a gente melhorar a comunicação e vai dando a gente também muita informação sobre o outro. Porque a partir de hoje você não vai mais chamar ninguém de lerdo, gente, por favor. Porque as pessoas não merecem ter rótulos desqualificativos, né? Porque quantas pessoas lá nas primeiras séries não conseguiam acompanhar o raciocínio do professor, não era porque não entendia e nem porque não aprendia. Era porque simplesmente ele precisava de mais tempo para sentir aquilo, para depois responder, né? Então, quantos de nós que crescemos com alguns rótulos que não têm nada a ver com a realidade? São apenas rótulos porque aquele professor, coitado, ele não sabia desse conhecimento. E ele achava que todo mundo tinha que ter a mesma velocidade que ele. E eu quero dizer, gente, que olha, se um professor, viu, Vera? Que bom que você está aqui escutando isso, você que é professora, Vera Maciel, que bom que você está escutando isso, e se tiver mais professores, gente, vamos aprender PNL, porque vocês vão ajudar muito mais o aluno de vocês, muito mais do que você já ajuda, não é? A Vera está aí dizendo que é isso mesmo, porque aquele aluninho que não consegue fazer no mesmo tempo que você, não é porque ele é burro, não é porque ele não sabe, é porque ele simplesmente tem um outro ritmo, ele processa através de outro canal diferente do seu. E isso serve para o nosso aluno, para o nosso filho, para o nosso cônjuge, para os nossos amigos, serve para todo mundo. Não é? Então, queridos,
Eu adoro falar sobre isso, é uma alegria para mim falar sobre isso, é uma alegria para mim ensinar PNL, porque eu vou falar para vocês, para quem não estava aqui ontem, que ontem eu contei isso, PNL para mim foi a virada da minha vida. Foi o que me mostrou um novo caminho de vida, uma nova escolha. Eu dou os parabéns para quem está aqui e convido vocês a continuar fazendo aulas até sexta-feira, porque vocês vão aprender muito mais coisa, tá bom? Então, agora a gente vai abrir para 3 pessoas, ou fazer uma observação, ou uma pergunta, ou um comentário. Quem que pega? Qualquer pessoa. Será Eu que a pego, então. Vera, então fala. Então, quando a gente sente que uma pessoa que convive com a gente tem um outro canal, como eu acho que é aqui em casa, a gente tem que fazer o quê? Entrar na forma de processar dessa pessoa ou trazê-la para nós? Você não vai trazê-la, porque é você que conhece isso, não é ela. Você vai perceber como que ela funciona para você falar no formato, na velocidade, no vocabulário que ela fala. Aqui, por exemplo, o Antônio é sinestésico, então, né? Dá para identificar? Não é tão sinestésico, não. Não? É o quê? Não, ele é visual, muito visual. Mas como ele é um cozinheiro-chefe, eu acho que ele tem muito do sinestésico também. Tá bom. Então, Valeu. quem pega, Georgina, que vai pegar, ativou o microfone. Não vou pegar ainda, depois. Então, quem pega, Então, desculpa, eu posso ser eu? pode, claro, Luciane. Tudo bem, Então, Lu? tudo você. Muito bom, querida. Então, nós podemos ter mais do que um canal de comunicação. Todos Não é nós, não é só porque eu sou visual e posso ser auditivo também. então, por canal que naturalmente, quando você está distraído, você está atuando nele, tá? Primeiro, descobre o bom. É visual que ele que projeta as imagens, ele é o visionário. Mas, se ele não tiver o planejador, que é o auditivo, ele vai ficar só no sonho. E se ele não tiver o sinestésico, que é o executador, ele vai ficar só no sonho, bota o projeto no papel, mas não sai. Não executa. Então, nós aprendemos para a gente desenvolver todos os canais e utilizarmos os canais necessários para cada etapa, por exemplo, de um projeto. E para a gente utilizar com as pessoas o canal que ela funciona, porque se a responsabilidade da comunicação é nossa, então se o outro não entendeu, é culpa dele? Não. Se o aluno não entendeu, Vera, a culpa é de quem? É do professor. É o professor que tem que falar para aquele aluninho entender. Imagina se todos os professores soubessem, conhecessem essa ferramenta, seria maravilhoso, gente. Não teria tanta gente no mundo tendo problemas com o aprendizado, porque os rótulos, eles criam muito baixa autoestima, né? Então, mais uma pessoa, a última da noite, que já passamos um pouquinho do horário. Ninguém? Oi, Lourdes. Tudo bem? Oi, é a Sueli. Oi, Sueli. Eu ia falar antes da penúltima aí falar, mas ela acabou perguntando o que eu gostaria de saber. Ela já respondeu, você já respondeu, então, tá? Estou adorando mesmo essas aulas. Estou aprendendo muito, né? E eu acho assim que nós que trabalhamos com o público, né? Atendimento ao cliente, gente, é tudo.
E Nossa, eu vou contar um segredo para vocês. E quem é vendedor, gente, se misericórdia, vai ter muito mais resultado, com certeza. o vendedor que não conhece os sistemas internacionais, ele vai, aí chega lá na loja dele, estésico, e ele é um visual. Não dança a mesma dança, não tem jeito, vocês vão pisar um no pé do outro nessa dança aí. Eu acho que tô adorando, Lúcia. Tá? Olha, ontem eu peguei bem no finalzinho já, quando eu vi, agora já tinha quase acabando já a aula, mas hoje eu consegui pegar você quase no Só que as comecinho. aulas vão Bem para o bom. YouTube, vocês vão ter chance de escutar depois, tá? Ai, Só que bom. ouvir para eu fazer alguns recortes, se precisar Muito alguma bom. coisa. Obrigada, viu, Lúcia, por essa Lindo, né? É porque é apaixonado mesmo por isso, não tem? E você falando assim, a gente vai se identificando, né? Eu tô vendo que ela fez a pergunta ali, a gente pode ter os três juntos, que nem você falou. Pode. A gente pode desenvolver isso, né? Que é o visual, né? Mas também tem a parte do ouvinte, né? Mas o sinestésico eu me bato muito. Gente, olha, 55% da humanidade funciona através do canal visual. Uhum. Mas o sinestésico é difícil de você lidar com a pessoinha, hein? Misericórdia. Então, eu vou falar bem rapidinho, Lourdes. Só um pouquinho, Georgina, não é difícil, só requer conhecimento da gente. Então, aí a gente vai aprendendo a conviver, porque dentro da própria casa, da minha casa aqui, você falando, eu fui identificando. Eu tenho os três, né? Eu sou um jeito, meu esposo é outro, meus filhos são totalmente diferentes. Então, é interessante que se a gente não tiver esse equilíbrio, como a gente entra num conflito. Lembra que eu falei no primeiro dia? A maioria dos desentendimentos nas relações não são por falta de amor, gente, são por falta de comunicação. Comunicação, importante, né? Nossa. Então, agora a Jo fala. Então, como você já havia dito, eu fiz já um primeiro momento, né? São em 2 momentos esse curso, né? Eu já fiz o primeiro momento com você e cada dia estou me descobrindo mais, é impressionante. E agora falando sobre o visual e o sinestésico, eu já descobri no curso que eu tenho equivalência, sim, de todos, mas identifiquei que o meu predominante é o sinestésico. A colega ali, Sueli, que não tinha muita paciência. Sinestésico, mas também tem o visual. E aí eu vejo o conflito comigo mesmo nessas duas situações. É possível? É possível, sim, é possível, claro. Então, nós precisamos dos três, mas eu identifico na Georgina, a Georgina fez o primeiro, o nível 1 do curso, que são 100 horas, foram 100 horas, né, Georgina, o seu. E é muito incrível, porque eu vejo nela muito do sinestésico, muito do visual, e ela precisou desenvolver muito do auditivo, porque a Georgina é uma doutora. Então, uma pessoa, para chegar no nível de doutorado, mesmo de graduação, ela precisa desenvolver o auditivo, gente, senão ela vai sofrer muito. Né? Então, aquela pessoa que chega lá no final do ano e fala, ai meu Deus, eu não consigo fazer o TCC, é porque não está atuando no auditivo, só está atuando no visual. E o mais incrível é que eu desenvolvi bastante, porque também sou professora nessa parte, no auditivo, daí tem que aprimorar. Mas tem um outro ainda que eu sinto dificuldade, é o auditivo, sinestésico, visual. Visual muito desenvolvido. Eu acho que ainda estou no exercício do auditivo, na impressão que vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É isso aí. Mas então, queridos, estamos com 40 pessoas na sala, olha que lindo, nossa, muito bom. Deixa eu ver se é isso mesmo, 40 pessoas. Olha, gente, eu desejo de coração esse conhecimento para vocês, mesmo. Vocês viram só com essa... a gente gasta quase umas 2 ou 3 aulas de 3 horas só nesse conteúdo. Aqui foi só uma pincelada, porque tem muita coisa para a gente aprender nele.
E vocês já perceberam quanta mudança vocês podem fazer só com essa pequena informação, tá? Então, eu desejo de coração que vocês um dia se aprofundem nesse conhecimento, porque vai dar uma virada na vida de vocês, como deu na minha. É verdade. Dá uma virada, gente, porque a vida é comunicação, não tem jeito de ser diferente. A vida é comunicação.